Não precisa você decidir nada. Eu só quero que você, por um segundo, pense se é isso realmente que você quer. Pronto. Se você pensou um segundo e mesmo assim foi ter, mesmo depois se arrependa, você pensou. Então, o objetivo já vai ter concretizado, né? É você se perceber e pensar só no que é melhor para você. Toda escolha precisa ser respeitada. Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Quando vocês vão ter filho? Certeza que se você tiver um filho, você muda de opinião. Você não quer ter filho? Bonita assim, não arruma um namorado? Mas não pode nem beber durante os 9 meses. Você não se sente incompleta? Tá perdendo tempo, hein? Ficou pra titia, né? Ah, mas sentir o bebê chutar é inexplicável. Mas a maternidade transforma a mulher. Dizem que você não pode se sente comer peixe cru, não pode Você nem não tem comer medo japonês. de não ter ninguém pra tomar conta de você na velhice? Todo mundo diz que ser mãe é padecer no paraíso. Na verdade, mas você não sabe, né? Você não tem filho? Bom, Brasil, você já viu que por essa introdução o assunto de hoje é espinhoso e para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, convidamos ela, advogada, ativista pelos direitos reprodutivos e sexuais e criadora do Instagram Laqueadura Sem Filhos, sim. Por favor, recebam Patrícia Marques. Uma salva de palmas! Uhul! Bem-vinda, Patrícia! Obrigada. Bem-vinda! Obrigada, prazer. Eu queria te comunicar, Patrícia, que hoje eu tenho mais uma convidada que compartilha os mesmos pensamentos que você. Por favor, recebam a atriz, youtuber e apresentadora do podcast Porta Aberta, Priscila Oliva. Uma salva de palmas! Ai, Brasil! Ai, Lucas, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Oi, eu sou a Priscila. Oi, Priscila. Eu tenho 35 anos e eu não quero ter filhos. Bom, meninas, seguinte, justamente o motivo desse episódio é que muitas mulheres ainda se sentem cobradas internamente e socialmente, porque toda menina cresceu ouvindo que a mulher nasce com esse desejo de ser mãe. E se optam por não ser mãe, são justamente consideradas uma aberração da natureza. E muitas não têm esse desejo, por não se sentirem que a maternidade seja justamente uma condição para que elas se sintam realizadas na vida. Então eu já vou começar aqui esse episódio com uma pergunta pra gente arrancar esse band-aid, que é: Patrícia, quando é que você virou a chavinha e você percebeu que você não queria ser mãe? Eu sempre costumo dizer que foi como se eu tivesse descoberto o que eu já sabia. Porque eu sempre, quando eu pensava em maternidade, desde criança, eu não gostava. Daquela questão de ter que levar aquele bebezão grande, aquelas bonecas grandes, eu não gostava. Eu achava bonitinho, mas eu preferia Barbie, com profissões. Sou a mais velha de 3 irmãos. E sempre diziam assim pra mim: ó, ela cuida bem dos irmãozinhos, vai ser uma ótima mãe. Sempre que alguém atrelava, né, ligava o meu comportamento à maternidade, eu sempre fui muito atrevida. Meu pai e minha mãe sempre dizem que eu sou muito linguaruda, que no Ceará a gente fala assim. E ganhando bonecas, aí diziam: vai treinando já, que me dava uma angústia tão grande, eu não entendi o porquê. Minha mãe dizia: quando você for mãe, você vai entender o que eu sinto. E eu sempre muito atrevida, dizia: eu não vou ser mãe. Minha mãe disse que eu falava isso com 5 anos de idade: eu não vou ser mãe. Eu me recordo que dentro de mim eu ficava angustiada, porque eu ficava: ela tá me dizendo isso, é porque realmente vai que eu vou ser mesmo, né? E aquilo foi crescendo. Quando eu virei adolescente, eu me recusava muito a ter relação sexual, porque eu achava que um beijo eu ia ficar grávida. Eu sempre fui muito assim. Apesar da minha mãe dizer que era sem camisinha, aquela coisa toda, como eu tinha medo e eu não sabia como é que eu ia evitar a gravidez... Assim, melhor nem transar, né? Isso, eu pensava assim: não vou nem ter trabalho. Né? Porque ainda vou correr risco, é melhor nem fazer. No fim dos meus 20 anos, 29, 30, eu fui descobrindo que eu não queria realmente. A minha psicóloga que disse que eu podia não querer. E aí eu fechei a questão, mas sempre eu ficava passeando nisso. Não sei se com a Priscila fez também, mas às vezes vinha aquela sensação de: não, eu acho que um dia eu vou querer. Quando eu conheci meu atual marido, né, atual porque assim, eu já te casei uma vez, ele me empoderou muito. Eu nem gosto de passar pano pra homem, mas como ele me ajudou, eu tenho que reconhecer e ser grata, né? Com certeza. Né? Que ele sempre dizia assim: por que tu fica achando que tu vai mudar de ideia? A maior parte do tempo que eu te vejo é dizer que não quer ser mãe. Pra que tu tem que pensar em mudar de ideia? Tu não quer e pronto. É muito bizarro, né? Essa pressão da sociedade que faz as mulheres se sentirem culpadas por ter esse sentimento como se fossem erradas, né? Era assim que eu me sentia. Assim, até hoje eu fico meio que: será que eu vou voltar? Mas aí eu penso assim: não. É uma coisa tão colocada na gente, né? Vira aquela coisa automática. E pra você, Pri? Pra mim também foi nos 20 e muitos ali.
Eu lembro, inclusive, do dia que eu tive o insight, que aí me remeteu a várias coisas da minha vida, da minha infância, que eu falei, gente, isso já tava em mim, ó, há muito tempo. A gente só não enxerga, né? Porque a gente não é criada, ensinada a pensar sobre isso, a questionar sobre isso. Mas eu me lembro também, eu tinha uns 20 e poucos anos, eu já era atriz, eu tava na coxia do teatro, esperando, eu tava ouvindo a peça no palco, me deu um estalo do tipo, Priscila. Mas foi uma cena que você viu ou não? Não, era uma peça que tava rolando, que também falava sobre questão de maternidade. E aí eu falei, Priscila, você não quer ser mãe? E aí eu comecei a pensar em toda a minha vida. Eu falei, gente, isso sempre esteve dentro de mim. Eu gostava de brincar de bonecas, eu gostava, mas pra mim sempre foi uma coisa lúdica. E aí, conforme eu fui crescendo, eu tive a questão com a Barbie também. Te amo, Barbie, muito obrigada. E assim, a minha Barbie nunca teve filho, a minha Barbie não tinha nem namorado, amor. A minha Barbie era ela ali, maravilhosa, se realizando. Eu me lembro de uma cena, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Eu fui uma criança, coitada da minha professora. Desculpa, minha professora de ciências, que eu não lembro o seu nome mais. Mas eu tava, tipo, na 3ª ou na 4ª série, e aí a minha professora falou na sala que ela tava grávida, ela anunciou. E daí eu virei pra ela, eu tinha 10 anos, gente, eu virei pra ela e falei assim, você sabe que você vai acabar com a sua vida, né? Priscila do céu! Não façam isso. Eu não acho que filho acaba com a vida. Gente, eu acho que ela teve vontade de torcer meu pescoço. Eu entendo se ela teve essa vontade, mas tudo bem. E aí eu fui entendendo, quando eu me toquei, que, por exemplo, nunca tive essa vontade de ser mãe. Quando eu saía, por exemplo, em restaurante, que eu ainda era pequena e eu via outras famílias e casais com filho, eu já pensava, eu não quero isso pra mim. Quando eu passava em frente à escola, eu saía da escola e via as mães pegando as crianças, eu falava, eu não quero fazer isso. Casar pra mim sempre foi uma coisa importante, sempre foi um sonho, mas nunca, desde que eu era pequena, uma criança estava incluída nisso. Mas óbvio que chegou uma época da minha vida que eu também falava, quando eu for mãe, quando eu não sei o quê, porque a gente não é treinada a pensar nisso. Sim. Mas a partir do momento, naquele dia no teatro, que eu falei, gente, realmente eu não quero ser mãe. E é engraçado de analisar que não tem a ver justamente com brincar de boneca. E é bizarro de pensar como as pessoas cobram essa pressão da menina criança de que se ela brincar de boneca, ela já tem que treinar a responsabilidade de ter um filho. Ela não pode justamente pegar a terra e tacar na cara da boneca. Não, você tá fazendo isso com o seu filhinho, não pode. Então já cria a responsabilidade que desde criança ela tem que ser mãe. Não pode brincar com a boneca como se fosse um ser humaninho normal, né? Já tem que ter essa responsabilidade. É como se fosse cobrado que a gente tivesse uma postura séria desde criança. Até nossas brincadeiras precisam ser obrigações. Enquanto os meninos, eu nunca vi polícia e ladrão. Esse vai ser um ótimo ladrão. Exatamente. Entendeu? Eu tô traçando esse paralelo de ladrão mesmo, porque é uma coisa absurda. A criança tá fazendo uma coisa de química. Vai ser um ótimo... Não, ele tá só brincando. Até que levam, né, pro lado de jogador de futebol, aquela coisa toda, mas nem vai adiante. Mas a gente não. Já tá aprendendo. Olha como ela cuida bem da casa. Foi tão automático na cabeça da gente que a gente vai normalizando e fica normal. E é engraçado isso, até a questão da arminha, né? Vamos dar uma arminha pro menino. E a menina brinca de chazinho. Exato. Exatamente. Então, a arma ele vai matar quando crescer? Entende? Sim. Ninguém pensa nisso. Eu vejo como os brinquedos das meninas e dos meninos como se fosse uma doutrinação mesmo. Alguém que ouvia eu dizendo isso vai dizer que eu tô louca. Não tem nada não, daqui a 15 anos as pessoas vão entender. Mas eu entendo sim que é uma doutrinação. E aos poucos a gente vai... Aquela sentença no nosso pescoço. E eu acho que o que reforça isso também, que também é uma coisa automática, é essa questão que hoje a gente começa a discutir, a falar, e a gente já entende que é um conceito que foi criado, né, de que a mulher nasceu para cuidar. A mulher tem o instinto de cuidar, ela tem isso dentro dela. E aí você fala, na verdade, não. É o brinquedo, é esse discurso. Quando a mãe tem uma filha e nasce o bebê mais novo, você tem que ajudar a sua mãe a cuidar do seu irmãozinho, o que não é falado para um menino, por exemplo, né? Então são diversas questões que vão montando essa coisa de que e a sociedade como um todo pensa isso, de que a mulher tem que estar lá para se doar. É para isso que ela veio ao mundo. O instinto maternal dela, né? Se você não tá fazendo isso, você não veio cumprir o seu papel. É tanta coisa retrógrada, né, e conservadora
que você fala, mas hoje se aplica isso ainda, né? É legal a gente pontuar, porque tem muita gente que não sabe que, de fato, essa questão do instinto materno, essa coisa da felicidade e tudo mais da mulher, foi um conceito, sim, criado século XIX, Revolução Industrial. Porque naquela época era muito interessante para o homem que saía para trabalhar criar esse conceito do lar como um lugar sagrado e colocar essa mulher de classe média, vamos deixar aqui bem claro, porque as mulheres pobres sempre tiveram que sair para trabalhar, porque muitas vezes já ali antigamente já eram mães solos e tudo mais. E então criou essa coisa desta mulher da classe média que vai criar este lar, este ambiente maravilhoso. E como você faz isso? Convencendo ela de que a grande felicidade e o amor será encontrado na maternidade. O homem bem-sucedido é o homem que tem a mulher atrás, uma belíssima cuidadora de uma família maravilhosa, né? Exato, a bela recatada e do lar. Exato. E, Patrícia, você estava falando dessa questão, né, que em vários momentos da sua vida você se questionou será que vai vir esse sentimento, já que todo mundo fala disso, será que esse sentimento vai se aflorar em mim, né? E é bizarro de pensar, não sei se vocês já leram, eu sei que a Pri já leu Mães Arrependidas, da Orna Doná, que tem uma frase que as mulheres que não querem ter filho sempre ouvem, você vai se arrepender. E o bizarro é que a mulher jamais pode se dizer que ela tá arrependida depois de colocar um filho no mundo, porque ela tem que assumir essa responsabilidade. Então, peraí, não é melhor então dizer que você não quer ter filho pra você não se arrepender depois? Porque ninguém admite que uma mulher diga que a escolha pela maternidade foi um erro, porque não há espaço pra você mudar de opinião. Então a mulher fica encurralada de qualquer jeito. Vocês já tiveram esse questionamento de, caramba, será que um dia eu vou ter medo de me arrepender de ter tido essa escolha? Engraçado, porque eu acho que é a frase que eu mais escuto, acho que é você mais escuta também, não? Sim, com certeza. É a primeira frase. É essa. Logo que você fala, não quero ter filho. Essa frase mais. Eu já digo assim, bom, arrependimento é um sentimento inerente à vida humana. A gente se arrepende de tudo. Eu tô tomando aqui um café com leite, eu tenho um refluxo, vou me arrepender de tomar aqui esse café com leite, certeza. Maravilhoso. Certo? Mas eu preciso tomar, porque acordei cedo. Então, eu sempre digo assim, quando a pessoa vai me dizer que eu vou me arrepender, eu digo assim, é melhor eu me arrepender e eu ainda poder ter o filho, do que eu me arrepender, a criança viva, eu vou fazer o quê com ela? Ah, mas você não vai porque essa mãe é muito bom. Quem é que me garante? Se tudo na vida da gente tem uma taxa de falha, erro e tudo. Nada é 100%, entendeu? Então, assim, antes doía muito. Eu vou fazer 35 esse ano, se Deus quiser. E vai passando o tempo e eu vou vendo, eu vou tendo mais certeza do que eu escolhi. Que legal. É impressionante. Olha, com todo o respeito às mães, eu admiro muito. Quando eu vejo que a pessoa passa por uma coisa, um fato, uma situação, que eu sei que eu sou incapaz de passar com sanidade, eu posso sentir o quê por ela? Muito, muito respeito. Eu sinto muito, muito respeito pelas mães, porque eu acho que realmente é uma coisa desgastante. Se der pra, não é nem romantizando, mas se der pra colocar no pedestal, eu coloco, porque eu sei onde é o meu limite, né? Quanto a... mas você não vai deixar uma semente aqui. Não sei se você já ouviu isso. Já. Eu já ouvi. Já. Você não vai deixar um legado e tudo. Quem é que disse que a gente não pode deixar um legado? E para isso a gente tem que ser mãe. Eu acho de uma insensibilidade, assim, enorme você dizer uma coisa dessa. Então, assim, pra gente que a gente escolheu, beleza, e é uma pessoa que não é uma mulher que não consegue, como é que é pra ela ouvir isso, ser dolorido? Às vezes eu penso assim, que eu posso me arrepender de, não sei, de ter adotado, eu penso às vezes em adotar, fazer alguma coisa diferente pelo mundo, eu tenho muito essa cobrança em mim, como uma mulher branca privilegiada, classe média, eu sempre fico pensando que não tô cobrando não, tá? Pode viver sua vida aí e tal, mas eu acho que eu tenho uma obrigação de deixar alguma coisa de bom para as pessoas que eu puder ajudar, entendeu? Eu brinco que as pessoas gostam de brincar de Deus, né? Então, você vai se arrepender. E você fala, e o número da Mega Sena você tem pra me passar, amor? Porque você tá com tanta certeza aí no que você tá falando, né? E a questão do arrependimento, pra mim, não é uma coisa que eu penso, porque eu não me identifico com a maternidade, eu não tenho vontade, eu não vejo motivos pra eu ter filho. Essa questão da maternidade também tá muito ligada à questão da liberdade, né? E pra mim a questão da liberdade é uma coisa que conta muito, sabe? Então, assim, de eu escolher o que eu quero fazer na hora que eu bem entender, do jeito que eu quero fazer. Mas você não tá sendo egoísta? Porque tem isso também. Olha, é a terceira frase que a gente mais ouve.
Mas eu não penso nessa questão do arrependimento. Eu acho que eu me arrependeria mais realmente se eu tivesse. E, diferente de você, Paty, a questão de adotar também não passa pela minha cabeça. Porque a minha grande pegada aí desse assunto eu não quero ser responsável por um ser humano, eu não quero ter que educar, eu não quero ter que formar esse caráter, eu não quero... a hora que dá o banho, a hora que come, a hora... E é assim, às vezes as pessoas falam, mas ter um bebê é tão gostoso. Sim, eu também acho. E não duvido que ter um bebê seja gostoso. Eu acho que de todas as fases, pra mim, se eu tivesse um filho, a menos pior seria o bebê. Agora, conforme ele vai crescendo, quando eu penso, eu falo, gente, eu não quero uma criança pra ter que ficar levando pra escola e dando comida e levar pra brincar com o amiguinho. E quando eu penso, então, em ter um adolescente, Jesus, eu não quero nunca ter um adolescente. Não pensa. Só que isso é uma coisa importante. É engraçado, mas é importante porque as pessoas não pensam nisso, Lucas. Tem muitas mulheres, famílias e tal, que pensam no bebê. Mas vai crescer, né? O bebê vai crescer. Aliás, a fase que vai durar menos é a fase do bebê. Por mais que um dia o seu filho vire independente, a ligação emocional que você tem com esse ser é eterno. Se hoje eu ligar pra minha mãe, eu com 35 anos falar, mãe, hoje espirrei 4 vezes, ela não vai dormir à noite. E rapidinho, Pri, você já tem que lidar comigo. Imagina ainda mais um filho. Já tenho o Lucas de filho. Não preciso de mais um. Não, e sabe que eu gosto muito de brincar com os meus amigos, que eu falo sempre que o único arrependimento que eu vou ter de não ter filhos é que eu nunca vou poder sair na cara, gente, falando que ser mãe é o meu melhor papel. Mas agora falando sério, tem uma opinião minha que é um pouco polêmica? É um pouco polêmica, mas vamos lá. Mande, Priscila, qual é a polêmica? Eu acho que para ser mãe você precisa de talento e vocação como qualquer outra profissão. E aí uma vez eu até falei isso no meu Instagram, as pessoas falaram, mas a gente aprende a ser mãe. Eu falo, não, tudo bem. Se você me ensinar a operar uma pessoa, a operar, abrir, tirar o fígado, costurar de volta, eu vou aprender. E vou fazer bem. Agora, é o meu talento e a minha vocação pra fazer isso todos os dias pro resto da minha vida, que também vai ajudar que isso não seja um peso e uma angústia pra mim. Com certeza. E acho interessante também ressaltar que muitas pessoas não entendem, e essa acaba sendo uma discussão muito calorosa, que é as mulheres que optam por não terem filhos, não significa que elas estão condenando a maternidade, né? Não, pelo contrário, né? Quer ter filhos? Tenha, pelo amor de Deus, porque também é um peso muito grande, é uma tristeza muito grande, mulheres que gostariam de ter filhos e não conseguem. O que eu questiono aqui, eu acho que a Patrícia também vai poder falar melhor a respeito disso, só pense assim, se essa vontade é sua, se ela tá dentro de você, se você não tá fazendo isso pra agradar alguém de fora, se você não tá fazendo isso pra se sentir inserida. É só isso. Mas eu sou a maior incentivadora, amor. Virou pra mim e falou, vou ter um nenê, eu sou a primeira a comprar um presente e achar lindo, maravilhoso. Eu gosto de criança também, adoro. Gosto muito. Pois você estava falando de adolescente, eu tenho uma irmã de 10 anos, só para pontuar aqui. Mas, você não é mãe, você não sabe. Bom, eu não tenho local de fala total, mas eu fico meio assim, sabe? Porque eu tenho uma irmã de 10 anos, que eu cuidei dela desde os 2, e tô cuidando da minha sobrinha, que tem 1 ano e 5 meses. Então, assim, se você acha que criança é complicado, experimente cuidar do pré-adolescente. É uma loucura. Bebê é a coisa mais fofa. Eu caduco tanto, eu gosto. Olha, sinceramente, eu gosto muito de criança, muito mesmo. Mas não para ter a minha especial. Eu acho que isso também é até bom a gente falar. Eu não sei no seu caso, mas no meu, ajudou muito a eu perceber o que eu queria realmente. Talvez por eu ser a mais velha, me era cobrada uma postura que eu não conseguia. Meu irmãozinho se envolvia nas brigas, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou gerir essa questão? Eu fui começando a ver algumas situações que eu teria que cuidar e me responsabilizar, que eu não ia querer. Eu pensei, não, cara, isso aqui eu não quero pra mim, não. Eu quero viver só isso aqui agora enquanto esse menino cresce, que é meu irmão, enfim. Mas várias meninas falam, olha, minha mãe morreu aos 10 anos, eu cuidei dos meus irmãos, eu não quero isso e tudo, mas eles assim me cobram. É muito difícil, porque essas meninas são privilegiadas. Imagina quem não é e que tem que cuidar mesmo, sofrendo, né? Total, Patrícia. E outro assunto também, que é uma pergunta que muitas mulheres que não querem ser mães ouvem, que é um assunto muito delicado, que eu não sei se vocês duas já ouviram, que é, você se sente menos mulher por não gerar um filho?
Olha, as pessoas elas podem até pensar isso de mim, mas eu não me sinto menos mulher. Eu não cheguei aonde eu quero chegar ainda. Também não é, pra mim não é a questão da profissão, não é por isso que eu abri mão da maternidade. Acho que isso também é uma coisa legal de se falar, porque às vezes a gente fala, a mulher tá abdicando de ser mãe pra focar na carreira profissional. E às vezes a mulher também não quer uma carreira profissional, ela só não quer ser mãe. Então eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar também. Mas nesse quesito, amor, se a pessoa acha que eu sou menos mulher, o problema é dela. Um dedinho, né? No meio, né? Não é um dedinho no meio. O dia que ela estiver bem de saco cheio, ela me liga pra saber onde é que eu tô. Aliás, eu acho que essa conversa que a gente tá tendo, o trabalho que a Patrícia faz, por exemplo, é de extrema importância. Porque assim como já tiveram as mulheres também, que hoje já são mais velhas, que estão na casa dos 60, dos 70, que começaram a falar, as mulheres que começaram a tomar anticoncepcional na década de 60, falando, eu não vou ter filhos, a gente aqui hoje tendo essa conversa, a gente também tá abrindo caminho para essas meninas que estão aí agora, são crianças, entendeu? Então, assim, eu tô fazendo um papel dentro da sociedade, buscando por esse direito da mulher. Então. Eu me sinto tão mulher. Sim. Tudo isso que as pessoas falam com a gente é uma questão da gente se sentir bem com a gente. Porque quando eu ficava muito louca, que diziam que Deus ia mandar a criança pra mim, nossa. E aí durante um bom puta. tempo que mandavam, que eu tava com as trompas ainda, a pessoa falava, dava 10 minutos, eu podia estar onde eu estivesse. Eu ia fazer um exame pra saber se eu tava grávida, porque vai que Deus... Não, olha, eu tô falando uma coisa, eu tinha 31 anos, gente. Então eu já ia feito louca fazer um exame, porque, né, fulano disse que Deus ia mandar. Eu entrei num parafuso muito grande, entendeu? O que eu ia fazer? Sim. Como é que eu ia tirar? Será que eu ia tirar? Eu ia ter coragem? Sem julgamentos aqui, algo, mas será que eu ia conseguir? Eu ficava, meu filho, não tem noção, eu surtava. Meu marido dizia, para com isso, a gente tá usando aqui os métodos. Mas eu dizia, mas tem 1% de falha, então eu vou lá fazer. Melhor ficar em paz com a minha consciência, e ia fazer. Depois que eu tirei as trompas, que eu não disse logo, no trabalho não, porque eram as mesmas pessoas que diziam que Deus ia mandar. As pessoas me diziam isso, e eu dizia assim, Deus não vai mandar pra mim uma coisa que ele sabe que eu não vou querer. Mas assim, é muita gente sentir com a gente, sabe? E eu digo para as meninas, amigas, vocês estão sentindo isso, é porque realmente eu quero muito que vocês consigam botar o DIU, fazer a cirurgia de vocês, que vocês querem fazer e tudo, para vocês conseguirem sentir em paz consigo mesmos. Porque realmente, e aqui eu gostaria até de abrir um parêntese para citar, claro. Realmente, às vezes, as pessoas, por algum motivo, engravidam, eu digo pessoas perto de mim, tá? E não têm a coragem de dizer que queriam engravidar em certo período do momento, claro que eu estou falando de recortes, para depois não dizer que eu tô sendo, né, enfim. E aí, bota a culpa na camisinha, bota a culpa no remédio, bota a culpa no DIU, que nasceu pregado na cabeça do menino, isso não existe, entendeu? E aí, vai formando aquela lenda, e as meninas que se protegem ficam com medo, e gera o que eu também senti. Então, assim, essas frases que as pessoas dizem pra gente machucam muito. As pessoas precisam entender que não é uma coisa que bate e volta, não. E se a gente, às vezes, é arrogante, amor, você tem que respeitar os nossos limites. Todo mundo tem limite. Todo mundo tem limite. Não, e eu sinto assim, é quase como se a pessoa... Eu fico muito brava. Eu sou uma pessoa, né, eu acredito em Deus e tudo mais, e eu fico muito brava quando as pessoas falam isso. Mas se for da vontade de Deus, você vai ter. Teve, inclusive, uma pessoa que uma vez virou pra mim e pro meu marido, e ela falou, mas essa não é uma escolha de vocês. Eu falei, mas se não é uma escolha nossa, é de quem? Sim. E é isso. E aí, assim, quando eu casei, logo depois que eu casei, meu marido também não queria ter filhos e tudo mais. Acho que até por isso que eu acabei casando com ele, né? Entre outras coisas, mas de fato é uma questão importante. E o meu marido fez vasectomia. Meu marido é vasectomizado. Ah, mas a vasectomia pode falhar. Quando Deus quer, minha filha, não tem jeito. Né? Assim, aí você fala, gente, parece que o ser humano não tem livre-arbítrio, né? Pois é, gente, pois é. Aí eu falo, não, em vez de Deus mandar pra mim, que não quero, ele pode mandar pra uma outra mulher que tá ali sofrendo porque ela quer. Não precisa mandar pra mim. Pode mandar pra ela, sabe? Sim. Essas coisas das pessoas brincarem com Deus, assim, que me dá... Eu fico muito puta. E tem uma outra frase, Paty, não sei se você já ouviu, mas essa eu fico louca também, que é... Ai, mas você tem cara de mãe. Aí
você fala, mas que caceta é ter cara de mãe, gente? Sim. O que é ter cara de mãe? Olha quantas mulheres, a diversidade de mulheres que são mães. Sim. Eu não me importo se uma pessoa... É até uma coisa diferente, porque tem mulheres que se importam, né? Eu não me importo se uma pessoa perguntar pra mim se eu quero ter filhos. E nem que ela pergunte o porquê. Porque eu acho que a gente precisa falar disso. Se a gente não falar, olha, eu não quero ter filho por isso, isso vai continuar sendo um tabu. O que eu fico puta é quando eu falo, eu não quero ter filhos. Por quê? Por isso, e a pessoa fica tentando me convencer a ter filho. Como se aí um dia eu fosse aparecer com o teste de gravidez num post no Instagram e agradecendo a pessoa, porque ela me fez mudar de ideia. Você fala, querida, por favor. Eu escutei já muito assim, ó. Você precisa ter um filho. Essa eu achei mais polêmica e é espinhosa mesmo e triste para ouvir. Olha, se você tivesse um filho, você ia parar de se preocupar com essas coisas que você se preocupa. Maquiagem, de pós-graduação, de... Aí foi elencando todas as coisas que eu achava que mães faziam também, né? Mas a pessoa veio me avisar que mãe não faz. Aí eu fiquei, ué, e mãe não usa maquiagem? E mãe não faz dieta? Mãe não estuda? Não, bem, é porque eu quis dizer a pessoa. É que você não vai ter tempo e vai acabar não fazendo. Eu sim, mas eu sei que tem muita mãe que mesmo sem tempo faz. Sim. Tu tá vendo, eu falei, tu tá vendo aí a tristeza da tua... Eu não sei, eu não tenho nem palavra pra definir a frase que tu falou aqui pra mim. É de uma coisa tão pequena, menina, que eu sei não, acho que eu nem consigo. Mas não é triste você ouvir isso? Não, e a mulher que... E de fato isso é muito forte. Uma mulher que não é mãe é muitas vezes olhada como uma mulher fútil. E exatamente o que eu ia falar, tipo, é uma frase completamente machista, né? Porque você tá dizendo que se você se cuida, se você tem autocuidado com você, é algo fútil. Ou seja, se você for mãe, você vai abdicar do seu autocuidado para ter 100% uma dedicação a outra pessoa, ou seja, você não tá sendo egoísta e tá se doando para outra pessoa. Como se você não fizesse isso fosse errado, sabe? Exato. É muito absurdo. Inclusive, a própria Orna, a autora do Mães Arrependidas, eu tava vendo uma entrevista com ela, que ela foi atacadíssima, né, por escrever um livro sobre mães que se arrependeram de ser mães. E ela falou que muitas pessoas escreveram pra ela que ela deveria se matar, porque já que ela é uma mulher que não quer ser mãe, ela não tem serventia para o mundo. E tamo aí com a Oprah, né? Oprah não tem filho. Olá. Qual que é o legado que ela deixou? Uma das mulheres mais maravilhosas do mundo. Não é, menino? Qual foi o legado que ela deixou, né? Eu não sei qual é. Dá vontade de dizer pra pessoa. Gente. Olha, tá vendo? Ela não deixou nada. Imagina. E sabe que tem uma coisa que eu tenho certeza, Paty, que você passa sempre por isso. E Lucas, é uma coisa que acompanha todas as mulheres do momento que elas menstruam lá com 12 anos até elas com 90, vai ter alguém falando que é assim. O quê? Se você usa uma roupa larga, você tá escondendo a gravidez. Se você fala que você tá passando mal, você tá grávida. Se você fala que você tá com fome, alguém te pergunta que você tá grávida. Se a atriz é vista com uma barriguinha saliente andando no Leblon, ela está levantando uma suspeita de gravidez. Se você fala, cara, hoje eu tô morrendo de comer um brigadeiro, você tá grávida? Você fala, gente, às vezes eu só tô com refluxo. Deixa eu curtir meu refluxo aqui, gente, tá tudo bem, Hoje sabe? TPM querendo comer um chocolate. Pois é, mas sempre tem alguém pra te perguntar se você está grávida. Eu já passei por isso muitas vezes. Tem amigos do meu esposo que eles têm filhos, aí eles perguntam e eles sabem que a gente não vai ter. E eu de vocês vêm quando? A gente já falou umas 5 vezes, sabe? A gente desistiu de falar. Aí meu esposo sempre diz, não, a gente tá tentando. A gente sempre treina, mas é porque não aconteceu. Aí quando a gente sai, eu fico rindo, mas ela sabe. Mas mesmo assim, ela insiste e fica dizendo. É inconveniente mesmo. Exatamente. Mas isso que você, por exemplo, há não muito tempo, recebeu uma mensagem também de uma pessoa que eu convivi durante pouquíssimo tempo. Não é minha amiga, ela só está no meu Instagram. Ela me manda uma mensagem assim, escuta, você não acha que você e seu marido não estão demorando muito, não? Ai, Jesus. Acabou tudo pra ela fazer da vida dela, né? Só que um parênteses, acabou fez tudo, ela já virou ministro, vou dizer aqui, porque eu sou do direito, né? Então, pra gente, o máximo é, já virou ministro do STF, acabou. Aí agora, peraí, que eu vou ver aqui, que eu vou ver uma vida pra eu cuidar. Uma vida pra eu cuidar. Peraí que Lumena não autorizou você a não ter filho. Vamos lá. Ai, eu posso falar
falar, Lumena não autorizou minha gravidez. Exato. Ô, Patrícia, aproveitando esse assunto que a gente falou de pessoas que apontam ali esse dedo, né, tem essa necessidade, eu queria saber como você acaba lidando um pouco com o Instagram. Primeiro, eu queria te parabenizar pelo esse trabalho, né, que é um trabalho muito corajoso de enfrentar as redes sociais. Tem muita galera que vai lá, se esconde através de uma foto. Eu acredito que você deve receber muitas mensagens hostis por conta desse trabalho, mas também muitas mensagens positivas. Eu queria saber como foi essa chavinha pra criar esse Instagram e como você lida com esses haters, assim. Sabe o que é engraçado? A impressão que eu tenho, eu não sei se eu estou correta, mas a impressão que eu tenho é que eu recebo mais hate de pessoas que vai ter, assim, alguns movimentos antinatalistas e que, como eu fui meio que o ponto fora da curva, né? Sou uma mulher que não quero ser mãe, mas lá pode entrar mulheres mães que precisam de lacadora, DIU e o que for, e mulheres que não querem filhos ou que não querem filhos agora, ou enfim, né? Pessoas com útero. E aí eu percebo que eu recebo mais hate desse tipo de movimento do que até mesmo conservadores, enfim. De conservadores eu recebi um dia desse dizendo que eu era anticristo. Bonito, né? Anticristo, menina, aquela, bem convencida. Isso é importante, né, e sabe amor? se maquiar. Mas foi assim, foi muito difícil criar, ter informação. Tem amigos meus advogados que teimam comigo. Um dia desse chegou pra mim e falou assim, ó, tu quer lutar pra regularizar a laqueadura, que criarem uma lei, Aí o nome desse já fizeram. Eu tô querendo que aplique. Pois aí, percebendo a dificuldade, e percebendo também que, pra mim, uma pessoa que plano de saúde, com tudo bem direitinho, com facilidade, que eu não posso deixar de dizer, porque a gente tem que dizer o óbvio, né? Foi difícil. Imagina, pra uma mulher, eu vou pegar esse exemplo, porque é o exemplo mais sofrido pra mim, né? Com 4 filhos, que vai na UBS e o médico nega, porque o médico cria da cabeça dele, legisla do jeito que ele quer, porque interpreta do jeito que ele quer. Não é bem assim, não, amor. Enfim, e aí eu percebi a carência de tanto de informação jurídica mesmo, técnica, quanto de informação que falasse a linguagem das pessoas, porque nem todo mundo quer um linguagem alumenês. Não atinge as camadas, não adianta eu falar o linguagem técnico se a pessoa não vai entender. E aí eu pensei, não, eu vou criar aqui um Instagram, e no começo era mulher child free, certo? Só que aí acabou que, como eu deixava as mulheres me seguirem, olhem só, pasmem, esse movimento ficou com raiva de mim, porque não era pra me aceitar essas pessoas, não era pra me aceitar a mulher, não, porque se o meu nome era esse, eu tinha que ser livre de filhos, livre de crianças, livre de tudo, e nem aceitar e nem nada com mães. Gente. Essa questão que falam que apoiar isso parece que é contra a maternidade, não é, né? Cara, não precisa. E aí, eu criei, recebi hate, ameaça, eu tinha 1.000 seguidores no tempo. Disseram que eu quis chegar aqui em casa, mandaram um direct pra mim com o endereço da minha casa, dizendo que ia me pegar e tudo, e não escasseu. Aí eu falei assim, não tem nada não, eu vou mudar meu nome, se vocês querem esse nome de vocês, pode ficar. Eu vou botar aqui outro nome, perdi 400 seguidores, mas aí eu tô com mais 50 mil agora. E aí continuei. Mas aí o que eu fui fazer, né? Estudar mais, pra poder postar coisa realmente embasada. Eu sofro muito hate. É difícil, mas eu acho que esse tema não é um tema fácil, infelizmente. Não vai ser, nunca será. Mas quando eu abro o direct, e como eu abro esses dias e vejo que uma adolescente de 16 anos, que eu acho que é a faixa mais perigosa da gravidez, porque é aquele momento que ela não tem o acesso, o médico vai e nega o DIU, porque mamãe não tá aí lá, mamãe diz que sexo é pecado, mas mamãe faz, entende? Disse pra mim assim, olha, Patrícia, eu comecei a te seguir, eu tinha muita vergonha de pedir o DIU e achava que ia recusar, mas eu fui, o médico deixou, mesmo sendo de menor, eu tô muito feliz. Ai, que legal. Cara, aquilo ali parece que eu mudei o cabelo, sabe? Assim, aquela bem fútil. Ver que a pessoa tá pensando assim, que ela pode, não. Agora não, quem sabe depois, porque é só isso que a gente precisa, né, Priscila? É como você falou, é só você, não precisa você decidir nada. Eu só quero que você, por um segundo, pense se é isso realmente que você quer. Pronto. Se você pensou um segundo, e mesmo assim foi ter, mesmo depois se arrependa, você pensou. Então, o objetivo já vai ter concretizado. O pior, realmente, é esses haters, hate de pessoas assim, que não entenderam, realmente. Olha, isso é uma coisa que é fato quando qualquer pessoa decide ajudar ou estender a mão ou acolher pessoas oprimidas, vai sempre existir a revolta do opressor. Então vai ter sempre alguém lá para estender uma pedra e jogar a pedra. Por isso que a gente tem que enaltecer pessoas que fazem trabalho como você, Patrícia, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Porque sempre existe o oprimido que vai precisar dessa ajuda e dessa mão estendida. Entrando num outro assuntinho assim, por incrível que pareça, é um assunto
assunto que me instiga bastante. Não sei porquê, eu acredito que em outras vidas eu fui uma mãe que não queria ter filhos. Porque, por incrível que pareça, eu tenho aqui em casa vários livros Tem mais que eu. que falam desse assunto. Eu trabalho com direção teatral também, tenho muita vontade de fazer uma peça sobre esse assunto. Teve uma época que eu estava trabalhando um pouco nisso e eu entrevistei muitas mulheres falando sobre esse assunto. Em algumas delas, especificamente, eu percebia que no discurso tinham algumas questões de traumas, ou antigamente eu não gostaria de passar pro meu filho a relação que eu tive com a minha mãe, e outras não, justamente, olha, minha relação é ótima com a minha família, e tudo bem, eu só quero ter a opção de escolher de não ser mãe. E aí eu queria perguntar pra vocês, assim, vocês acreditam que sempre essa questão da maternidade tem alguma coisa a ver com alguma coisa do passado, ou não? Porque a gente tem as pessoas que também sempre querem cavocar pra descobrir o motivo. Não é possível que você não quer ser mãe. Será que não teve isso? Será que não teve aquilo? Como que foi, assim, pra vocês? Assim, eu realmente, como eu tive muitos irmãos, né, assim, pra média, eu tive realmente algumas coisas, alguns traumas e tudo, mas, assim, não é que eu tenha trauma que foram decisivos pra mim, não. Minhas amigas tiveram filhos porque diziam assim, quando tiver filho vai ser diferente, eu vou fazer diferente e tudo. Engraçado que eu nunca tive esse negócio de eu vou ter um filho pra fazer diferente. Todo mundo tem traumas, todo mundo tem problemas, todo mundo tem, sabe? Mas eu acho que do jeito que foi, não podia ser melhor. Tanto que eu ainda moro com meus pais, que eu cuido deles. Eles são já idosos e têm muitos netos. Eu fico cuidando, né, dos meus filhos, tudinho. Eu acho que cada um sabe o que é melhor para si, com traumas ou não. Toda escolha precisa ser respeitada. Sim. E não é, jamais, eu nem preciso ser psicólogo para dizer isso, tá? Um filho que vai curar um trauma que você sofreu. Nenhum casamento. Nenhum casamento, nenhum nada. O que vai tratar e curar, e às vezes nem cura, só trata, é a psicoterapia e a psiquiatria, entendeu? Sim. Então, assim, vamos parar de achar que pessoas e coisas são tratamentos psicológicos, né? Vão te suprir, né? Eu acho que, assim, do mesmo jeito que são várias questões que levam as pessoas a terem filhos, né? Até as mulheres, às vezes, que nem sabiam que elas não queriam, porque nunca pensaram nisso, eu acho que também são várias questões que levam uma pessoa a não ter filhos. Eu também não posso falar, não é o meu lugar de fala. No meu caso, não envolveu trauma nenhum, assim, nem questão de uma pressão familiar próxima, assim, meu pai, minha mãe, nunca me pressionaram a ter filhos, então eu não posso falar desse lugar, mas talvez sim, talvez de fato seja um motivo, talvez as pessoas usem isso pra falar, olha lá, doida, olha lá, mal amada, sim. E que é até interessante, vou até puxar um assuntinho aqui que também a gente precisa ficar atento. Tem saído muitas pesquisas aí, né? Assim, de 1960 a 2019, tiveram 6 pesquisas no Brasil sobre mulheres que não queriam ter filhos. 6. E, de fato, sobre pesquisas de mulheres que não querem ter. Porque, às vezes, a gente entra nessas pesquisas e eles usam as mulheres que não querem ter com as mulheres... Eles colocam no mesmo balaio. A mulher que não quer ter com a mulher que não pode ter filhos. E a gente precisa falar porque são questões diferentes e as mulheres são julgadas de formas diferentes. Por exemplo, uma mulher que não tem filho porque ela não pode, ela geralmente é colocada como uma coitada, uma vítima, geralmente porque ela deve ter feito alguma coisa, Deus castigou. Assim. Eu e a Patrícia somos loucas. E as mulheres que são mães e se arrependeram são psicopatas, né? Então, assim, tem sempre o seu julgamento e suas causas. Então, assim, são inúmeros motivos, né? Mas eu posso falar que a causa mor, eu acho que de tudo isso, tanto da escolha de querer, como talvez também da escolha de não querer e dos traumas que às vezes as mulheres que não querem ter filhos também carregam, vem, obviamente, da sociedade heteronormativa, machista, dominadas por homens brancos. É isso. É sempre a origem do problema. Não é que a gente ache que maternidade é ruim, não. É o conceito de maternidade que foi imposto por esse patriarcado, que não tem igualdade, não tem equidade, entendeu? Então, assim, a balança é muito pesada. Ruim são os papéis que foram investidos, ruim são as cobranças que é só pra mulher, né? Aquela coisa toda. E eu acho que para também complementar o que você fala, Paty, que quando a gente fala pra mulher pensar, né, que a questão é a gente falar, para e pensa isso,
Teve uma vez uma questão que o meu marido falou, porque quando a gente falava, olha, eu não quero ter. Aí eu falo, mas e se um dia você mudar de ideia? Eu perguntei pra ele, porque você pode, às vezes você pode. E, gente, vou falar um parêntese, tá tudo bem mudar de ideia também, viu? Se hoje você é uma mulher que fala que não quer ter filho, depois você mudou de ideia, quer ter, tá tudo certo. Não, nada é lei, tá escrito na pedra, tá tudo bem. E o meu marido virou pra mim e falou assim, então, Priscila, a questão é que essa decisão... Fernando, eu passo essa decisão pra você. Você tem que decidir. Porque tem algumas coisas que só você vai passar. Ele falou assim, por mais que eu esteja aqui pra você, a gravidez, você vai ter que arcar com as dores e as delícias disso. O parto é você que vai ter que passar por isso. As variações hormonais é você que vai ter que passar por isso. Por melhor que seja a sua rede de apoio, todas as questões do puerpério, hormonal, é você que vai passar por isso. Então é bom pensar também, né? Por mais que a gente esteja ali naquela rede, tipo... Sim. Você tá disposta a passar por isso? Você quer passar por isso? Tem gente que fala, eu posso passar e depois eu vejo o que vai acontecer. Mas tem gente que fala, cara, eu não vou pagar pra ver. Sim. E outra questão que aparece bastante, né, dentro desses assuntos, que é um assunto que, se a gente esmiuçar, vai surgindo um monte de questões, né? Que a gente falou um pouquinho dessa pressão que as mulheres sofrem. E principalmente outra frase que elas ouvem é: quem vai cuidar de você na velhice, né? Depois a gente então, é que parece egoísta. Que você precisa gerar um filho entra naquela questão do legado novamente, como uma garantia de não ficar sozinho. Mas às vezes você pode ter um filho e a relação acaba não sendo como você imaginava. E aí ele tem que ter a obrigação de cuidar de você na velhice, né? Pois eu também escuto muito isso, muito mesmo. Aí eu digo assim, eu não sei nem, se depender aqui das coisas todo mundo, né? Não sabe nem se vai estar viva amanhã, Deus o livre, né? Então, eu não sei como é que vai ser. Mas eu sempre dou o exemplo de muitas pessoas que eu conheço que estão sozinhas agora com vários filhos. Só mora eu com meu pai, meus irmãos, tudo moram fora. Sim. Então, o que adiantou, né? Eles terem muitos filhos assim. Não adianta de nada. Eu acho, sinceramente, com todo respeito aqui a galera que tem filho aí achando que é cuidador de idoso, mas eu acho o auge do egoísmo. Concordo. Você já gerar um ser que, além de ele te fazer feliz e te fazer uma pessoa melhor, porque sim, filhos fazem pessoas melhores, né? É o que eles dizem. Ele já tem que vir, não, ele vai me transformar. Peraí, que eu vou nascer para transformar essa pessoa aqui, esse ser, e ainda vou ter que terminar a vida com ele cuidando dele. Meu amor, você quer o quê? Batata frita para acompanhar também? Milkshake? Sim. Não é assim, com todo respeito aqui, viu? Mas verdades precisam ser ditas. A gente não pode gerar pessoas, eu não tenho lugar de falar na maternidade, eu não gero, não gesto. Mas assim, você não pode cobrar de outra pessoa, outro ser, por mais que você fabrique essa pessoa, que ele seja um milagreiro, não, uma coisa que venha para mudar a sua vida por completo, não é assim. Infelizmente, isso daí só causa... mas eu não sou psicólogo, não sou, mas é o que a gente percebe. Eu tô falando como um testemunho ocular, a gente não pode cobrar isso, porque as crianças, os seres já nascem com uma carga muito pesada, e é fato, não vai ter cuidador pra ninguém, não. Ninguém vai nem se aposentar. Tu tá achando que vai ter alguém pra te cuidar de ti? Entendeu? Falou tudo. Mais uma vez, eu acho que entra no caso das pessoas brincando de Deus, né? Sim. Eu acho uma puta de uma sacanagem você jogar em cima de uma criança de 50 centímetros a sua felicidade, o seu amor, Total. a responsabilidade de te tornar uma pessoa melhor e tudo mais, você jogar tudo em cima de uma pessoa de 50 centímetros. É cômodo, né? É muito cômodo, pois é. Sim. Eu acho um tanto complicado. E aproveitando essa questão dos bebês, assim, a gente não pode deixar de falar que estamos em uma pandemia ainda depois de um ano, né? E eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que talvez o fato de vivermos uma pandemia pode ter mudado o pensamento de algumas pessoas de querer ter filhos. Por exemplo, vou colocar ainda uma criança neste mundo? A criança que nascer agora vai viver num mundo de uma certa forma mais diferente, né? Vocês acreditam que pode ter dado uma chavinha na galera, a pandemia? Na primeira vez, né, que a gente ficou ano passado, causou um pouco de reflexão às pessoas. Mas agora, depois dessa segunda vez, né, outubro, novembro, eu já vi as pessoas, as minhas engravidando já. Pelo menos assim, da minha bolha. No começo, elas deixaram postergar um pouco, mas depois que elas foram se acostumando com tudo, elas acabaram engravidando. Eu acredito, sinceramente, que isso era pra gente tá causando uma reflexão, até para mudança de paradigmas. A impressão que eu tenho é que a gente não está evoluindo, a gente está, né, retrocedendo. Então, eu acho que deveria ser mais pensado. Porque se cada um pensa assim, não, mas, poxa, se eu esperar a hora certa, nunca vai ser. Então, eu vou logo ter meu filho.
Mas todo mundo pensa assim, junto com as UTIs lotadas. Pois é. Fazer o quê, né? É algo a se pensar e refletir, né? Eu não sei, eu acho que eu não sou tão otimista, assim, eu não enxergo isso. E eu acho que talvez, quando a coisa estiver um pouquinho mais acertada, talvez a gente tenha um baby boom aí, logo depois dessa pandemia. Pode ser. Não só no Brasil, como no mundo. Eu acho também. Agora, o que eu posso falar por mim é, com tudo isso, o que eu mais agradecia era que bom que você não quis ter filho. Bom, meninas, antes da gente entrar no nosso quadro, Pri, queria te fazer uma pergunta. Que conselho você daria pra uma mulher que tá ouvindo esse episódio e tá sofrendo uma pressão da família ou dos amigos ou enfrentando esse dilema? Olha, o primeiro conselho que eu daria... Esse conselho serve pra todo mundo, tá? Do mundo inteiro, que é... Se você puder procurar uma ajuda, uma terapia, alguma coisa assim, isso vai ser de grande ajuda pra todos os aspectos da sua vida. Nisso também, mas a questão é, que a gente já falou aqui, pergunte a você, tente assim lembrar como era a sua infância, como era a sua relação com brinquedos, com bonecas, como você se relacionava com outras crianças, qual é o sentimento, por exemplo, quando você vê uma criança na rua, o que isso te atinge? Faça esse questionamento, sabe? Não entre nessa pira de você acabar às vezes se tornando mãe porque a sua mãe quer, porque o seu primo quer, porque o moço do trabalho falou que quer, porque o fulano falou que quer. Tem que vir de você, o que você quer. E se de repente hoje você falar, eu não quero ser mãe, mas daqui 5, 6, 10, 15, 20 anos você mudar de ideia, está tudo bem, está tudo certo. Só seja feliz. E esteja tranquila com a decisão que você tomou. Porque você tá tranquila, gente, não tem preço. E se alguém vier falar pra você que Deus vai mandar, você fala, amor, tem muito problema no mundo pra Deus tá lá. Olha lá, a Priscila transando. Olha lá, a Priscila tá transando. Vou mandar. Vou mandar. Segura aí. Tem muita coisa no mundo pra Deus ver, gente. Arrasou. E você, Patrícia? É procurar realmente, eu também concordo em tudo com o que a Pri falou, é procurar realmente uma ajuda. E também perceber se essa ajuda aí começar a ir num rumo que você tem que ser mãe, você levanta, pega suas coisas e vai embora. Nem fica, não. Não vai discutir, isso é o que eu digo. Foge, quer, cilada, binho. Certo? Não, sério. Se perceber, pensar e... como a minha psicóloga sempre diz, idealize como se você tivesse realmente e pense como você lidaria com a sua vida, né? Como é que seria. E sempre pense que, infelizmente, eles vão julgar de todo jeito. Uhum. Se você tiver um bebê, eles vão te julgar, porque você nunca vai ser o bastante. Você tem que ser o bastante para você. Se você não tiver... você também vai ser julgada, entendeu? Então, assim, se é para ser julgada por uma coisa que você é feliz fazendo, é melhor você ser julgada, lógico que não seja crime, ser julgada por uma coisa que você seja feliz fazendo, do que você ter o neném porque você acha que está na hora, porque o marido quer, porque etc, etc, e aí você vai ser julgado do mesmo jeito, né? É você se perceber e pensar só no que é melhor para você. Só importa o que você acha que é melhor. Os outros, né? Ninguém vai estar contigo, não. Uhum. Felicidade e amor são coisas muito, muito, muito relativas e não tem como a gente medir. Não existe, olha, você tem 100 mil felicidades, 200 mil amor. Não existe. Então, não aceite também uma pessoa querer falar pra você o que é que vai te fazer feliz e que você só vai ser feliz ou só vai saber o que é um amor verdadeiro se você for mãe. Isso é uma forma de reduzir demais a discussão sobre o que é amor e como é sentir isso. Então não deixe as pessoas fazerem isso com você. Ouça teu coração, ouça aquilo que você quer, ouça a sua intuição. Arrasaram. É isto. Meninas, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, Priscila já está habituada, onde a gente abre a porta para alguém, para alguma situação, para o que o seu coração estiver batendo no dia de hoje, né? Vou começar aqui abrindo a minha porta para uma matéria que saiu na capa da revista Time de 2013. Faz tempo, Lucas? Faz tempo, mas eu achei muito bacana. Eu tenho ela aqui até hoje, que eu imprimi, né? Que eu achei muito bacana. Tem uma revista com alcance mundial, onde na capa estava escrito The Child Free Life, né? Que é a vida sem filhos. Estampar a capa dessa revista, né? Achei bastante empoderador para as mulheres que se encontram nesses novos caminhos de aceitação. Então a minha porta abre para essa revista para justamente essa normalização desse assunto, né? Que mais uma vez não é contra a maternidade, mas sim pela escolha da mulher de poder optar e fazer o que ela se sente bem, se sente feliz.
Pri, pra quem você abre a sua porta? Bom, eu vou abrir a porta para um livro que eu acho que, gente, todo mundo tinha que ler esse livro. Ele tinha que ser o material básico na escola, que é o Mães Arrependidas, da Orna Donut. Esse livro é muito bom, ele traz diversas questões. Enquanto a gente não ouvir essas mulheres que se arrependeram de ser mães, essas mulheres que falam, se eu pudesse voltar atrás eu não seria mãe, a gente não vai conseguir os nossos direitos, a gente não vai conseguir uma sociedade mais justa. Eu acho que o direito da mulher começa no direito dela ser ou não mãe. Arrasou. É um livro muito importante, e a gente precisa, como sociedade, se a gente quer ser uma sociedade melhor, a gente precisa também saber acolher a dor dessas mulheres e também abre a porta para coragem, porque tem que ter muita coragem, mesmo que o nome delas esteja aqui como fictício, para bater no peito e falar, eu me arrependi. Sim. Então, é para isso que eu abro a porta. Arrasou. E você, Patrícia? Então, essa luta pela nossa autodeterminação corporal é uma luta de todas as mulheres e das pessoas com útero. Não tem como a gente achar que, não, eu não quero ser mãe de jeito nenhum, isso aqui é só eu que tenho que lutar por isso. Ou mães que se arrependem de fazer laqueadura são as culpadas pela recusa dos médicos. Não, elas não são culpadas. A culpa é do machismo e do patriarcado e do silenciamento que a sociedade faz conosco, entendeu? Não tem como a gente botar a culpa numa pessoa que é vítima. Então, não é uma competição de quem sofre mais, quem sofre menos. Apesar de que eu sei muito bem que, lógico, que eu, com uma mulher sem filhos, eu vou sofrer bem menos que uma mãe solo, com filhos, óbvio. Entendeu? Até porque eu sou advogada na área de família, eu vejo cada atrocidade que eu fico assim, meu Deus, eu já estou no nível que se eu puder recusar o trabalho, eu não advogo mais para homem, em família. É sério, é absurdo o que eles fazem, o que a sociedade faz com as mães. Então, a luta de todas nós. E sim, nós precisamos, com certeza, Pri, eu agradeço muito a oportunidade, de verdade, porque a gente percebe como se fosse uma espécie de silenciamento quanto a esse assunto. Não só por ser relação sexual e por ser maternidade, não. Eu estava até essa semana numa reunião com um deputado que propôs alterar a lei da laqueadura, no deputado federal. Eu estava lá para ouvir ele falar do projeto de lei da laqueadura. E ele estava falando sobre as leis das mulheres, ditas mulheres. E ele passou por todos e não falou desse. Aí eu fiquei, por que eu estou aqui então? Porque me chamaram como liderança para mim ver o que ele tinha a dizer. E aí eu falei, o deputado não falou desse projeto. Aí ele, não, é porque como era também para a vasectomia, eu achei que isso não era direito da mulher. Oxi. Não, mas eu pensei assim, ele não tem culpa, infelizmente. Sabe por quê? Porque quando a gente vê as conferências, os encontros, os simpósios de direito das mulheres, infelizmente, quando se fala de direito reprodutivo e sexual, não que não seja importante, é importante sim. A gente vê muito se falando sobre aborto. As pessoas, às vezes, partem do pressuposto que em toda UBS tem a laqueadura, o DIU e todos os métodos, só que não tem. Pode até ter, mas ninguém propicia, ninguém concede o direito. Entendeu? Então, assim, lógico que isso aqui é uma reflexão que eu estou deixando, né? A porta aberta que eu estou deixando para isso. Eu acho que é interessante a gente pensar, até como feministas, como mulheres, até que ponto a gente acha que isso é propiciado e isso não é propiciado. Eu não sei que horas foi que começou a ser dito que era, porque o que a gente percebe no projeto aqui não é tão facilitado. Em algumas cidades, sim, mas em outras é muito dificultoso, inclusive aqui onde eu moro, certo? Então, a gente tem que pensar que o direito da mulher, como você disse, é como um todo. Eu sou pesquisadora, mas não tenho nenhum nível de mestrado, nem doutorado, enfim, mas como que eu tenho as minhas percepções aqui. Infelizmente, a nossa submissão vem da maternidade. Por quê? Porque nos negam acesso ao método contraceptivo, a gente tem relação com o homem, sem o método, engravida do homem, não pode mais se inserir no mercado de trabalho, não pode concluir os estudos e a gente vai ficar o quê? Suscetível a tudo que quiser com a gente. Então, não tem como a gente atacar o feminicídio e os diversos tipos de violências que existem na Lei Maria da Penha, porque existem. Eu sofri violência no meu casamento passado, ele escondia meus remédios e eu não sabia que isso era violência. Não tem como a gente combater esse tipo de violência sem olhar para o acesso aos mais contraceptivos, entendeu? Então, assim, enquanto a gente ficar só olhando com isso, não empoderar a mulher para ela decidir sobre o seu corpo, no quesito de evitar a gestação, é isso, né? Sim. É isso.
Completamente. Arrasou, Patrícia. Patrícia, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde que os nossos abertinhos e abertinhas podem te encontrar? Olha, eu tô lá no Instagram, certo? Claquedora Sem Feliz, sim. E aí tem lá o acesso ao meu perfil pessoal, né, também, que é Patrícia Marques _. A gente também tem um link para o WhatsApp, caso a pessoa queira contar a história dela mais especificamente. A gente faz live. Nós estamos agora fazendo encontros quinzenais de modalidade remota, para tirar dúvidas e tudo. Lembrando que, como sou eu que faço, né, eu trabalho, faço mestrado, pós-graduação, faço um monte de coisa, demora um pouquinho para responder, mas eu sempre estou olhando lá os casos que forem as coisas mais, deixo o menu áudio, uma coisa assim, né, que a gente tenha que fazer alguma coisa para a sociedade de alguma forma. Eu agradeço imensamente a oportunidade. A gente que agradece, foi uma delícia o papo. Foi muito bom, Patrícia. Logo que a gente pensou, né, vamos trazer esse tema, você foi a primeira pessoa que me passou pela cabeça, porque falo, gente, é um trabalho muito importante, é um trabalho muito informativo, é uma pessoa que é atacada, assim, porque a gente sabe que é atacada, mas que tá lá dando a cara a tapa, né? Então é a gente que agradece a oportunidade e muito obrigada pelo seu trabalho. Muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigada. Eu que agradeço. E é isso, galera. Para você que está nos ouvindo aqui, toda semana a gente vai estar aqui no Porta Aberta para bater um papo, então segue a gente no Instagram. @Porta Aberta Podcast. Dúvidas, sugestões, críticas, manda lá pra gente, Brasil. E é isso, no final de semana a gente se encontra lá no Clubhouse pra bater um papinho sobre esse assunto. Um beijo, galera. Beijo, Patrícia. Beijo, galera. Beijo, Paty. Tchau.